façam o quanto antes. E pronto, Aninha, tranquilo. Faça o quanto antes, não deixe para depois não, viu? Para a gente poder não se perder por conta dos prazos, viu? Agora vocês vão perceber que o nível das questões vão subir, vão ficar mais elevado um pouquinho, né? Aí agora a gente vai estar sempre priorizando qualidade de questão e não quantidade, ok? A maioria das questões, na verdade, agora, meninas, vão ser questões mais assim, como é que eu vou dizer? Mais problematizadas. Rosana, tu chegou a ver, a assistir as correções em vídeo? Pronto, muito bem, Rosena. Na dúvida, você me procure, viu, Rosena? Não guarde dúvida, não. Tá certo? Se você assistiu o vídeo, não entendeu alguma coisa, já pergunte, tá certo? Pode perguntar. Chegue lá no WhatsApp, professor, não entendi essa questão, tem como me explicar? Aí eu sempre gravo um videozinho, quando preciso eu entro em uma sala assim, só eu e a outra pessoa, para a gente trabalhar nas dificuldades dela, ok? Mas vamos lá, ó, povo lindo. A gente vai começar hoje o nosso estudo, até que enfim, o primeiro assunto de álgebra, tá certo? Equação do primeiro grau. E aí eu preciso que vocês peguem o caderninho de vocês, seja o resumo digital ou o caderno mesmo, um pedacinho de papel, que agora a gente vai começar a introduzir as letras na matemática. Mas vocês vão perceber que não tem muito segredo, não. A maioria tem dificuldade porque acaba não pegando isso bem do começo. Mas quem pega do começo, assim como a gente está fazendo agora, a dificuldade é mínima, ou até mesmo inexistente, tá? Então, pessoal, a equação do primeiro grau, a gente diz que ela é do primeiro grau por conta do expoente do x. Lembra que quando eu estou trabalhando com a equação do primeiro grau, eu estou trabalhando ali com a incógnita mais famosa, que é o x. É o famoso encontre o valor de x. Perfeito. Então, olha só, perceba que o x aqui, a potência dele é 1. Então, por isso que a gente diz que é a equação do primeiro grau. Então, se eu tivesse, por exemplo, x quadrado, isso daqui seria uma equação do segundo grau e assim por diante. Ok, então vamos lá, meninas. Anotem no caderninho de vocês aí, porque nós vamos puxar algumas setinhas. Porque, olha só, percebam aqui. Esse cara que está ao lado do x, que eu estou chamando ele de A, ele tem um nome na minha equação do primeiro grau. E aí, o nome que eu dou a essa equação do primeiro grau, a esse elemento da equação do primeiro grau, é o famoso coeficiente angular. Olha, é o coeficiente angular da equação. Tá bom? Então, guardem esse nome aqui, porque quando a gente for estudar função afim, função do primeiro grau, esse nome vai ser de grande valia, de muita importância, porque ele vai dizer qual é a classificação da nossa função. E esse B aqui, pessoal, ele vai ser o coeficiente linear, ó. Coeficiente linear. E aí ele vai ser o cara que está sozinho, ó. Ele vai ser o cara que está sozinho. Agora se liga, Milena. Ele vai ser o cara que está sozinho, mas a gente precisa lembrar do sinal, tá bom? Então, aqui nesse caso, o coeficiente linear seria mais B. Se eu tivesse menos B, seria menos B, porque é o número juntamente com a sua identidade numérica. Quando a gente fala de identidade numérica, a gente está citando ali o sinal daquele número. Ok? Então, vamos lá. Me ajudem aí. Alguém, por favor, identifica para mim, nessa função afim aqui, nessa função, ou nessa equação afim, equação do primeiro grau, qual é o valor do A e qual é o valor do B, por favor? Qual seria o valor do A aqui? 9x. No caso, 9, ó, Milena, porque é sempre o valor que está acompanhando, o cara que está acompanhando o X, tá certo? Então, o x esquece. Isso, justo, o X esquece, tá certo? Porque o A vai ser apenas quem está na frente dele e acabou. E quem seria o B? Mais 81. Muito bem, mais 81, perfeito, tá vendo? Ó, Milena e Rosena e Carolina já tinham falado. Muito bem. Agora, nessa outra aqui, qual seria o valor do A e qual seria o valor do B? 16 Certo? menos 32. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? Ó? Aprendemos aqui a identificar esses carinhas. Se liguem que a gente aprender a identificar muito bem, Rosane, isso mesmo. A gente tá aprendendo a identificar esses caras na equação do primeiro grau. Quando a gente for resolver a equação do segundo grau, vai facilitar muito, porque é quando a gente vai usar o Bhaskara. Tá bom? Então, vamos lá, perfeito. Aprendemos a identificar esses elementos. Agora a gente vai aprender como é que faz para resolver.
Gente, toda vez que eu estou falando de resolver a equação do primeiro grau, eu estou falando ali de calcular as raízes ou também de determinar o que nós chamamos de solução. Solução é resultado, gente. Então, se eu quero saber raiz, eu quero saber qual é o valor de x. Se eu quero saber a solução, eu quero saber o valor do x. Então, eu vou até puxar uma setinha para cá também, ó. E eu peço que, por favor, vocês liguem essa setinha intercalada aqui, ó, tá vendo? Interligada, e vocês coloquem aqui do lado, ó, que tudo isso daqui significa, na verdade, o valor de x. Ok? Então, vamos lá para a gente aprender a resolver essas equações aqui. Ó, eu tenho aqui a equação 4x menos 16 igual a zero. Meninas, a ideia, como eu quero resolver, como eu quero saber o valor de x, a ideia aqui é deixar o x de um lado só da igualdade, e aí eu tenho que isolar. Então, Anne, não se preocupe não, viu? A gente começou agora mesmo. Boa noite. Então, vamos lá. Para eu fazer isso daqui, eu vou usar essa minha igualdade aqui, ó, como se ela fosse uma parede, tá vendo? Então, o que é que essa igualdade ela vai fazer, meninas? Ela vai dividir, ela vai separar os indivíduos que têm letra e os indivíduos que não têm letra, tá certo? Então, percebam, do lado direito, por exemplo, ou do lado esquerdo, perdão, por exemplo, qual desses caras aqui tem letra? O 4x ou o menos 16? 4x. Muito bem. Então, esse 4x, meninas, a gente tem que deixar ele desse lado. Por quê? Porque do lado da esquerda eu sempre deixo quem tem letra. Quem não tem, eu mando para o lado direito. Só que se liguem, a gente tem que mandar, mas a gente precisa relembrar das operações. Olha, porque existem as operações e existem as suas inversas. Então, aqui eu vou botar a operação, e aqui do lado eu vou botar qual é a sua inversa. Porque isso aqui a gente vai precisar saber, viu? Ó. Então, vamos supor, se a operação for adição, qual é o inverso da adição? Que é a soma. Subtração. Muito bem. Se eu estou com a subtração, quem é o inverso da subtração? Soma. Muito bem. E a multiplicação, qual é o inverso dela? Divisão. Isso. E da divisão, quem é? Multiplicação. Muito bem. Quando eu estou trabalhando aqui potência, vou botar assim, ó, potência. Aí, a inversa, gente, é a raiz, tá certo? Ó, vai ser a raiz. Ok? Então, ó, a gente tem essa tabelinha que eu até peço para que vocês façam aí no caderno de vocês, porque, principalmente para quem tem mais dificuldade, sabe? Quem tem mais dificuldade, isso aqui é valioso demais, porque ajuda, viu? A determinar. Depois a gente fica tão mecânico que nem precisa mais não, viu? Mas no começo a gente precisa, é interessante. Então, vejam só, quem está aqui com letra é o 4x. Então, isso implica dizer que eu preciso passar para o outro lado esse menos 16, porque o menos 16, ele tá, perceba, ele não tem letra. Só que quando eu passo um número para o outro lado, eu preciso mudar a sua operação. Então, percebo, ele está subtraindo, ou seja, ele está menos. Qual é o inverso de menos, ó? É mais, né? Então, ele vai passar mais 16, que fica a mesma coisa de 16, ó. Tá vendo? Então, ficou, antes era 4x menos 16 igual a zero, agora ficou 4x igual a 16. Aí, vamos lá, eu quero saber qual é o valor de x, eu tenho 4x. Percebam aqui que esse 4, como eu não tenho nenhuma operação, é porque ele está multiplicando x. Então, ó, se eu deixar aqui só o x de um lado da igualdade, aquele 4 ali que está multiplicando, ele precisa passar inverso. Qual é o inverso da multiplicação que a gente viu aqui, ó? Divisão. Muito bem, então ele passa para baixo, ó, tá vendo? Aí agora é só fazer o valor de x final ali, ó. Porque x tem que ser igual a 16 dividido por 4 dá quanto? Quanto é que dá? Quando eu divido 4. Muito bem. Aí, ó. Então, o valor de x é 4. Ó. A solução dessa equação é 4, ou a raiz dele é 4, o valor de x é 4, que é tudo a mesma coisa, tá? Raiz, solução, eu estou sempre trabalhando ali o valor do x. Me digam aí, muito difícil, muito traumático, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Muito bem. Milena, e aí, Milena, como foi? Tá tranquilo, eu lembro desse assunto. Muito bem, show. É bom porque já dá uma ajudada, né? É. Bastante, ajuda muito. Bora para a gente fazer essa daqui, ó. Quem é que eu vou deixar do lado esquerdo da igualdade? Ó? Aqui. Quem fica? Desse lado de cá. 5x.
Muito bem, deixo o 5x aqui. Perfeito. Aí, ó, do outro lado eu tenho o 5, então eu só repito, porque eu não vou fazer nada com ele. Mas o que é que eu tenho que fazer com esse menos 30? Positivo. Positivo, vai Muito passar para o outro bem. lado para ser positivo. Isso aí, muito bem. Então vai ficar, olha, 5x igual a 5 mais 30, 35, né? Aí, agora, deixando só o x de um lado da igualdade, o 5 passa como para o outro lado? Dividindo. Muito bem, olha. E quanto que é 35 por 5? Quanto é que dá? 7. 7, muito bem. Então, o valor de x ali vai ser 7, ó. Tá vendo? Vou até botar aqui assim embaixo, ó, fica melhor, mais organizado. X é igual a 7. Acabou, meninas, aqui, ó, tá vendo? Temos a solução, temos a raiz. Que lembra que raiz é sempre o valor de x. Vamos lá, eu quero que, por favor, vocês façam, ó, até a letra F. Por favor, agora, tá? Eu vou dar 5 minutinhos. Então, 6h35, eu venho aqui para pedir a vocês todas as soluções. Ok? Então, vocês vão fazer agora, da C até a F. Bora lá, comecem. 5 minutos, viu?
Eita, já, olha, as minhas meninas estão rápidas, viu? Muito bem. A Milena já terminou e a Ana também. Vamos lá, gente, já vou começar a corrigir, viu? Porque já deu 6h35 certinho, para a gente poder continuar, viu? Vamos lá, então. Olha só, meninas, a letra C de vocês deu quanto? X deu quanto? Podem dizer, se preocupem não. Olha, 9. 9, muito bem, vamos lá, ó, muito bem, porque fica assim, ó, 4x igual a 38, o 2 está positivo, passa negativo, então 4x tem que ser 38 menos 2, 36, portanto, x só pode ser igual a 36, dividido por 4, e 36 por 4 a gente sabe que isso aqui dá 9, perfeito. Agora, a D, deu quanto a D de vocês? 4. 4, muito bem, isso mesmo, ó, show. Então fica assim, ó, 9x, o 6, vocês passando para cá, vocês passaram negativo, ó, tá vendo? E do outro lado ficamos com 12. Vai dar 3x igual a 12, portanto, x só pode ser 12 dividido por 3, deu 4, ó. Tá vendo? Perfeito, muito bem, meninas, ó. A letra E, deu quanto? Quanto vocês fizeram? 6. 6? Muito bem. Eita, a galera tá craque, viu? Ó? Ficamos com 5x, o 3x passa negativo, ó. O 11 do outro lado continua, enquanto o menos 1 passa mais 1. Vai ficar 5x menos 3x dá 2x, e 11 mais 1 dá 12. Deixando o x de um lado da igualdade, ficaremos com 12 dividido por 2, isso aqui vai dar 6, perfeitamente. Agora, e a F? Deu quanto? Agora a F, eu não sei se... Deu quanto a tua, Helena? Eu comecei, mas não terminei, não. Terminou não? Bora lá então, ó. A F aqui. Esse X está positivo. Passa como para o outro lado? Como é que a gente passa ele? Muito bem, negativo. O 13 está do lado certo e o 8 passa como para o outro lado, se está positivo? Negativo. Muito bem. Ficaremos com x menos 2x menos x. Eita, professor, como é que eu vou fazer para tirar? Percebam que na frente desse x aqui não está aparecendo ninguém, mas é porque tem 1. Quando eu digo que é x, é a mesma coisa de 1x. Então, tenho 2x, tiro 1x, sobra quanto x? Só 1. 2x. Isso, muito É. bem. E por isso que eu coloco só x, tá vendo? Aí isso tudo tem que ser igual a 13 menos 8. Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5. X deu 5, tá vendo? Ó? E aí, muito difícil ou tranquilo? É de Tranquilo, boa, eu né? fiquei só em dúvida esse 2x, que eu coloquei 2x, aí acho que é por isso que deu errado. Era só só o x e o valor, né? 5. Isso, perfeito, isso mesmo. Tranquilo, né? Bora aqui para a gente passar agora, ó. Percebam que essas equações, elas não necessariamente vão aparecer bonitinhas para a gente, não. Às vezes elas vão aparecer assim, tá vendo? Ó, ridículas. Aí, quando elas aparecem assim, ridículas, a gente precisa resolver isso daqui usando algumas propriedades. Olha só, toda vez que vocês virem um número na frente de um parêntese, isso, justo, a equação do primeiro grau. Ó, toda vez que vocês tiverem aqui um número na frente de um parêntese, vocês vão precisar fazer a famosa distributiva, que eu costumo dizer que é a regra do chuveirinho. Então, vocês estão vendo o número que está aqui na frente, que é o 4, ele vai multiplicar por todo mundo que está lá dentro do parêntese. Então, fica 4 vezes x. Eita, professor, um número multiplicando por uma letra. E agora? Não tem pânico, é só repetir o número e a letra. 4 vezes x é 4x. Se eu tivesse 4 vezes A, seria 4A. Se eu tivesse 9 vezes X, seria 9X. Tá vendo? Agora aqui, a gente tem que lembrar de fazer o jogo de sinal. O 4 não está aparecendo o sinal dele, é porque é positivo. Então, vai ficar assim, ó. Mais com menos. Quem lembra quanto é que dá? Mais com menos. De multiplicação. Menos. Muito bem. E faço 4 vezes 2 dá quanto? 8, muito bem, ó, tá vendo? Então, resolvemos essa primeira parte aqui, ó. Mas a gente não só pode resolver uma parte, tem que resolver tudo de todo mundo. Agora, tá vendo aqui? Vou fazer do mesmo jeito, vou até mudar a minha caneta aqui, viu? Botar uma caneta vermelha. Agora vai ficar assim, cuidado, gente, ó. Quem vai multiplicar é o menos 5, ó. O menos 5 eu vou distribuir. Aí fica assim. Quanto é que dá, meninas? Menos 5 vezes 2. Quanto é que dá isso? Menos 3. Menos 5 vezes 2? Oh, menos 5 vezes 2. Isso. 10. Menos 10. Muito bem, Menos menos 5, 10. menos 2.
Aí agora, ó, menos 5 vezes menos 3, x. Menos 15. Ó, menos com menos. A mais. Isso aí, muito bem. 15. Aí, como aqui tem uma letra, a gente só repete ela, tá vendo? Ó? Porque eu só opero número com número, letra com letra. Tá vendo? Vai continuar ali, no mesmo lugarzinho dela. Aí, tudo isso daqui, ó, vai ser igual, do mesmo jeito, o mesmo esquema, ó. 4 vezes 2x, quanto é que dá isso daqui? Cadê alguém? Help. X. Isso, muito bem. 8x, Milena, muito bem. E 4 vezes menos 6, quanto é que dá isso? Menos 6. Quanto? Ou, menos 24. Isso aí, muito bem. Menos 24, show. Massa, é. Aí agora que a gente fez isso daqui, aí agora sim dá pra gente reorganizar, tá vendo? Tentem resolver isso daqui e me digam quanto é que vai dar o x. Agora, ó, terminem essa daqui e me digam quanto é que dá. Tem um minutinho para fazer, viu, gente? Um minuto. Alguém conseguiu? Olha, a Rosana já deu ali uma hipótese de resposta. Faremos o restante? Cadê a Anne Gabriele? Esperar a Milena também, rapidinho. Mais alguém além de Rosena? Olha, Ana também, Ana Carolina. Ó, então vamos lá, vou ter que responder, viu, gente? Para poder dar tempo da gente terminar tudo hoje, ok? E a lista da semana vai estar um pouquinho grande, viu, gente? Pouquinho grande. Mas, assim, pode ter certeza que vai valer muito a pena vocês resolverem ela, tá? Mas vamos lá, o que é que eu vou fazer? Vou deixar quem tem letra de um lado, quem não tem, vou mandar para o outro. Tá vendo, Anne? Gabriele, ó. Então, 4x tem letra, fica desse lado. O mais 15x também tem letra, fica desse lado. E do outro lado tem o 8x, que vai passar como para o lado de lá, hein? Como é que ele passa? Menos Negativo. 8x. Muito bem, passa negativo, menos 8x, muito bem. Tudo isso igual, olha, do outro lado eu já tenho menos 24, deixa ele lá. Agora o menos 8 passa como menos 8? Positivo. Mais 8. Muito bem, positivo, mais 8. E o menos 10 passa como, Milena? Mais 10. Muito bem, isso mesmo, ó, mais 10. Perfeito. Agora a gente vai fazer aqui, gente, ó, a soma desses dois, ó. Soma primeiro quem é positivo, com quem é positivo, depois é que eu faço ali a diferença, viu? Então fica 4x mais 15x, isso aqui tem que dar 19x menos 8x igual a menos 24 mais 18, ó. Menos 24 e vou somar quem está positivo. 8 mais 10, 18, tá vendo? Agora sim eu vou fazer aqui, ó, percebam. 19 menos 8, gente, isso daqui vai dar quanto? 11, né? Então eu vou botar aqui, ó, 11x
igual a menos 24 mais 18, ou seja, quanto que falta para 18 chegar em 24. Como o 24 ele é maior e o sinal está menos, eu vou manter o sinal do 24. Aí 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então deu 6, ó, 6. Aí deixando o x de um lado da igualdade, só que vai ficar menos 6, o 11, ele passa dividindo porque ele está multiplicando, ó, o valor aqui de x. Menos 6 sobre 11. E aí, gente, muito difícil essa daqui. Essa já foi mais bem elaborada, não foi? Ou tudo ok? Todos entenderam, né? Sim, quando não dá para dividir, não divide. Isso, justo. Não divide. Pode deixar livre, Milena. Irredutível. Aqui. Ok? Vamos lá, então. Ó, agora, meninas, aqui tem fração. Quando tiver fração, a gente tem que resolver como a gente já resolvia antes com o número, pô. Só que lembra, eu sempre resolvo de duas em duas frações. Então, vocês estão vendo essas duas que estão desse lado aqui da igualdade, ó. Eu vou resolver elas duas primeiro, pô. Aí eu vou fazer, pode fazer também, viu, Carol? Mas eu gosto de fazer pelo método da borboleta, que é aquele, ó, que a gente multiplicava cruzado, ó. Tá vendo? Vai ficar, então, 2x vezes 3 dá quanto isso? 6x. Muito bem, 6x, ó. E aqui agora, ó, repito o sinal que tá aqui, que é menos. 4 vezes 5 dá quanto? 20, muito bem. Aí tudo isso daqui dividido, ó, por 4 vezes 3. 12. Muito bem, 12. Aí eu não resolvi esse lado, bora resolver o outro também, ó, por método da borboleta, ó. Que é esses dois que estão aqui, tá vendo, ó? Esses dois que estão aqui. Aí 2x. lembra, embaixo do X, quem é que tá ali, embaixo, que não tá aparecendo? Muito bem, o 1, ó. O diabinho que tá ali é o 1, tá vendo? Eu vou fazer agora, ó, o método da borboleta, tá vendo aqui? E fica muito melhor, né, gente, ó. X vezes 2 dá quanto? 2x. Muito bem. Aí repito o menos que tá ali, 1 vezes 7. 7. Isso, tudo isso dividido por 1 vezes 2. 2. 2, muito bem. Tá vendo aqui agora? Agora, olha o que é que a gente vai fazer. Percebam, eu tenho ali duas frações que estão se igualando. Meninas, quando vocês se depararem com esse caso aqui, o que vocês vão fazer é multiplicar cruzado. Sempre, professor, sempre multiplica cruzado. Toda vez vai multiplicar cruzado. Então vai ficar assim, vejam só, ó, percebam aqui, ó, vai ficar assim. O 2 que está aqui, ele vai multiplicar isso tudo que está aqui. Como é muita coisa, eu boto aquela coisa lá dentro do parêntese, ó. 6x menos 20. Vê se vocês entenderam Repete isso isso aí rapidinho, aqui, ó. Fabrício. Laísa, quando eu chego em duas frações que estão se igualando, o que eu preciso fazer aqui é multiplicar cruzado. Aí eu vou multiplicar cruzado. Então, quando eu for multiplicar, o 2 que está aqui embaixo vai ter que multiplicar tudo isso daqui, porque eu estou multiplicando cruzado, tá vendo? Ó? Primeiro multiplico esses dois que estão aqui, tá vendo? Ó? Multiplico esses dois. Então vai ficar assim, ó, 2, deixa eu botar para cá, ó. 2 que multiplica, como isso daqui é mais de um termo, porque você tem 6x menos 20. Aí você precisa botar isso aqui entre parênteses, ó. 6x menos 20. Vê se todo mundo entendeu isso daqui. Uhum. E depois o 12 vai. Muito bem. Aí eu boto o igual e aí multiplico. Aí vai ficar como aqui, Milena? 12x. Boto 12 12 vezes. entre parênteses, 12x menos 7. Muito bem, isso mesmo. Tá vendo? 2x menos 7. Aí agora, como é que a gente resolvia isso daqui? Chuveirinho. Muito bem. Bota o chuveirinho aqui, ó, pra gente resolver. Aí vai ficar 2 vezes 6x. Vai dar isso? 12x. 12x. Muito bem. E 2 vezes menos 20? Dá mais ou menos 40? Menos. Muito bem, menos 40. Aí o Menos. processo aqui é o mesmo, ó. 12 vezes 2x. 24. Muito bem. E 12 vezes menos 7?
Façam aí, 12, muito bem, menos 84, ó. Tá vendo? Aí aqui, agora do mesmo jeito, separa quem tem letra de quem não tem, vai ficar assim, ó, 12x, aí esse 24x, ele passa como? Para cá, pro outro lado. Negativo. Muito bem, menos 24. Aí não se desespera agora não, viu, gente? Fiquem tranquilos em relação a isso. Do outro lado, eu vou deixar o menos 84 normal, e o menos 40 ele passa como? Positivo. Muito bem, ó, mais 40, perfeito. Aqui agora a gente vai fazer igualzinho aquelas operações com números inteiros, olha. Olha primeiro os sinais. O primeiro você tem que é positivo, o segundo você tem que é negativo. Quando eu estou somando ou subtraindo dois números e os sinais são diferentes, eu sempre vou subtrair e manter o sinal do maior. Quem é o maior, o 12 ou o 24? 24. Então, o sinal vai ficar o dele, vai ficar menos, ó. Aí eu faço aqui no canto 24 menos 12. Dá 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar menos 12x, porque lembra que a letra não faz nada, só repito. Aí, tudo isso daqui igual a, vamos lá, 84 e 40. O sinal vai ser de quem? Do 84 ou do 40? 84. Muito bem, que é negativo. Aí, eu vou fazer 84 menos 40. Olha, 4 menos 0, 4. 8 menos 4, 4. Dá menos 44. Agora, vocês estão vendo aqui, ó, que a letra, percebam, a letra, ela não ficou negativa aqui, gente. Tá negativa, né? Toda vez que a letra estiver negativa, tem que tomar cuidado. Porque o que vocês vão precisar é inverter, que é o que a gente costuma dizer, aquele famoso multiplica por menos 1. Eu não gosto muito de dizer multiplica por menos 1, porque às vezes fica meio complicado para algumas pessoas. Mas, gente, quando eu digo assim, multiplicar por menos 1, eu estou falando que eu vou ter que mudar o sinal de todo mundo. Então, o 12x está negativo. Então, eu vou botar ele positivo, ó. 12x. Só que o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro, ó. Menos 44, aí fica... Mais 44. Muito bem, tá vendo? Show. Então, ó, deixando o x de um lado da igualdade, o 12 passa como? Como é que o 12 vai passar? Se ele está multiplicando. Muito bem, olha, tá vendo? 44 dividido por 12. Tá vendo aqui? Aí, o que é que eu posso fazer? Posso ir simplificando. Vou simplificar o 44 e o 12 por 4, ó. 4 em cima, 4 embaixo. Eu vou ficar 44 por 4 dá 11. E 12 por 4 dá 3. Aí daqui já não dá mais para simplificar nada, ó. Aqui a gente já vai encerrar. Tá vendo aqui? O 1 entra como mesmo? Esse Como? menos 1? Esse Quando- menos 1, Quando o quando número é, a quando a letra que letra é tá aqui, ó. negativa. Muito bem. Quando a letra tá com um número negativo do lado dela. Tá vendo? Sim. Então, tá vendo que o x está do lado do menos 12? Uhum. Aí a gente precisa sempre multiplicar por menos 1. Aí Não que vai é ser só... sempre positivo. Isso, justo. Aí possa ser, né, que do outro lado fique negativo, viu? Aí tem que tomar cuidado com isso. Aí você só inverte os sinais. Então, esse aqui tá negativo, fica positivo. Se o outro tivesse positivo, você colocaria ele menos 44. Aí você entendi. só mudar. Tá vendo? Inverter os sinais, né? Isso, muito bem. Sempre só inverte os sinais. Deixa eu ver aqui que ela tinha falado, ó. Tem como você fazer por MMC, gostei de boletim, mas queria outro exemplo para fazer os dois. Aí, ó, tanto borboletinha, tanto MMC. Não, aqui dá para a gente fazer por MMC também. Eu vou fazer esse outro exemplo aqui por MMC. Tranquilo? O I, viu? Vou fazer o I aí aqui, como MMC. Eu gosto muito da borboletinha porque é o método mais rápido, viu? Eu até prefiro bastante, porque aí a gente já faz bem rápido, não precisa de muita divisão. Mas bora fazer aqui, ó, por MMC, ó. Então, o que é que eu vou fazer, meninas? Ó, tenho aqui 3, 6 e 2, tá vendo? Eu vou ter que pegar todos esses caras aqui e calcular o MMC. Professor, o que é que significa MMC? É o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou pegar os três números, nesse caso é o 3, o 6 e o 2, e vou fatorá-los aqui do lado, tá vendo, ó? Vou fatorar todo mundo, ó. E aí, fatorar, vamos lá. Qual é o menor número que divide pelo menos um daqueles números? O menor, 2, não é isso, ó? Por quê, professor? O 2, como ele não divide o 3, eu repito o 3, eu só baixo ele, tá vendo ali? Mas, olha, o 2 divide o 6, porque 6 dividido por 2 dá
3, não é isso? E 2 dividido para 2 dá 1. Agora, qual é o número que divide o 3 aqui? É o próprio 3, não é isso, gente? Muito bem. Então, ó, dividindo 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1 também, e o 1 só repete, porque a gente já fez ali. E, gente, o MMC é só multiplicar os caras que ficaram aqui. Aí fica 2 vezes 3, isso daqui vai dar, ó, 6. Então, isso implica dizer que o MMC entre aqueles números é o 6. E aí, o que é que vai acontecer? Vejam só, ó, desse lado aqui, tu vai ficar com... Você sempre faz assim, ó, gente, tá vendo? Porque o MMC, você vai igualar esses denominadores, que são ali, né, os números de baixo, tá certo? Aí, vejam só, vou botar o 6 aqui embaixo, o 6 aqui embaixo. Aí, como é que eu faço? Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, tá vendo? Então, vai ficar assim, ó, percebam, viu? Divido pelo número de baixo, multiplico pelo número de cima. Vai ficar 6 dividido por 3 dá 2, e 2 vezes tudo isso daqui. Vai ficar 2 vezes 4x mais 2. Cadê Rosana? Assim, nessa letra aí, eu acho que multiplicaria todos por 6 e faria chuveirinho depois. Rosana, aqui existem várias formas de fazer, viu? Eu faria, por exemplo, pelo chuveirinho. Eu acharia até mais tranquilo, viu? No caso, ou faria pela borboletinha, pelo método da borboleta. Mas como o Carolina pediu para que a gente fizesse, só para ela ficar ciente de que pode fazer. Fabrício, Oi. então pega o 6, aí divide pelo 3, repete que... Nossa, eu Isso, confuso. justo. O 6 divide pelo número de baixo e multiplica por tudo que está em cima. Tá vendo ali, ó? Aí eu multiplico por tudo que está lá em cima. Aí, ó, botei 2 vezes isso, porque depois é que a gente vai fazer. Tá certo? Isso daqui é a mesma coisa, ó. Repito o sinal, aí faço. 6 dividido por 6 dá 1. E 1 vezes tudo isso daqui, o 1 não vai mudar nada. É só botar 5x menos 7. Aí, de novo, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes tudo isso daqui, ó. 3 vezes 3 menos x. Aí, olha o que é que eu vou fazer, gente. Quando você faz pelo método do MMC, que é, né, o método mais chatinho que tem, eu posso cortar esses dois 6 que estão aqui, tá vendo? Porque eu tenho os dois do mesmo lado, tá? Ou tenho os dois do lado contrário. Aí eu posso simplesmente simplificar. E ali agora eu só resolvo fazendo a distributiva, ó. 2 vezes 4x dá 8x, 2 vezes 2 dá 4. Aqui fica menos 5x, menos 7, igual a 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes menos x dá menos 3x. Aí agora vai pelo aquele método normal, gente. Ó, deixa aqui entender letra de um lado. Desse lado eu tenho, aqui, ó. Desse lado eu tenho 8x e tenho menos 5x. Aí eu vou passar esse menos 3x para lá e ele passa como? Adivinha? Ó, positivo, não é isso? Porque ele está negativo. E do outro lado fica o 9, aí eu mando o 4 para lá negativo e mando o 7 positivo. Aí vai ficar assim, ó. 8 menos 5 dá 3, 3 mais 3 dá 6x. Igual a 9 menos 4 dá 5, 5 mais 7 dá 12. Ó aqui, ó, tá vendo? Então, x só pode ser igual a 12 dividido por 6, que isso aqui, claro, vai dar 2, tá vendo? Ó? Aí, lembrando, esse foi um método de fazer. Se a gente quiser, e eu até prefiro, façam sempre pelo da borboleta, viu? Porque fica mais fácil, é mais prático. E mais rápido, né? E muito mais rápido, justamente, menina. Muito mais rápido mesmo, viu? Muito, muito mais rápido. Então, eu sempre indico por ele, viu? Pelo método da borboleta. Fica bem complicadinho, é bem chatinho da gente fazer, tá? Ok? Aí eu vou sempre priorizar pelo método da borboleta quando a gente for resolver, viu, gente? Carolina, porque quando a gente faz assim, ó, fica muito chatinho, é muita coisa, viu? A gente fazer. Então, ó, bora lá. Agora, percebam que a equação do primeiro grau não só pode aparecer daquele jeito que a gente está acostumado, não. Às vezes, a gente precisa montar, preste atenção nisso, precisa montar a equação com o texto que ele me der. Por exemplo, aqui, olha só essa segunda questão. Ele fala assim, 6 unidades somadas ao dobro de um número, aí preste atenção nisso, ó, ao dobro de um número é igual a 82. Então, ó,
isso daqui que ele me deu foi a primeira operação, e isso aqui que ele me deu foi a igualdade, ó. Tá vendo? E ele está dizendo que isso tudo vai ser igual a 82. Qual é esse número? Meninas, na matemática, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente chama isso de x, tá certo? Então, que número é esse? Não sei. Vou chamar esse número, por exemplo, de x, ó. Tá vendo? Aí vou começar do início mesmo, ó. Ele falou que 6 unidades somadas, então eu posso escrever assim, meninas, 6 mais, porque são 6 unidades somadas ao dobro de um número. Se eu chamei esse número de x, como é que eu escrevo o dobro de um número? Como é que eu escrevo o dobro de um número? É aquele número vezes quanto? Qual é o número que dá o dobro? Vezes 2, vezes 3, vezes quanto? 2 vezes, não é isso? Então anotem aí, viu, gente, que o dobro é sempre 2 vezes aquele número. Então, se eu perguntasse para vocês o triplo de um número, o triplo de um número seria quem? 3. Muito bem, 3, tá vendo? 3 vezes aquele número. Então, vou botar assim, ó, como eu estou dizendo que vai ser o x, eu vou dizer que isso aqui é 2 vezes o x. Aí, isso tudo tem que ser igual a quanto que ele disse aqui para mim, ó? 80. 2. Muito bem. Aí, aqui, agora eu vou resolver essa equação. Deixa 2x de um lado, o 6 ele passa como para o outro lado? Negativo. Muito bem. Então, 2x tem que ser igual a 82 menos 6. Olha, não dá para tirar, pega o emprestado, fica 12 menos 6 dá 6 e o 7 desce, ó. 76. Então, deixa o x de um lado, o 2 passa como para o outro lado? Dividindo. Muito bem, tá vendo? Vai ficar 76 dividido por 2, pega o 7 primeiro, que dá 3, porque 3 vezes 2 dá 6, vai sobrar 1. Desce o 6. 16 por 2 dá quanto? 8, né? Vai ficar aqui, ó, 16, sobra 0. Então, ó, esse x aqui só pode ser igual a 38, que era justamente o número que a gente queria, tá vendo ali, ó? Nós queríamos o 38, encontramos o 38, letra B. Me diga aí, muito difícil? Não. Não, bem chato. É meio chatinho, mas, né? Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem essa daqui. Pode ser? 3 minutos. Aí, 7 e 5 eu venho aqui, ok? Na letra I. Não, fica não, viu? Fica não, Rosena, fica não. Porque aqui, ó, perceba que a gente não tinha parêntese antes, aí não considera, viu? Realmente fica meio chato, né? Mas só considera quando tiver o parêntese, viu?
E aí, quem conseguiu? A Yane mandou um determinado valor ali, uma hipótese. Milena, tu conseguiu? Não. Não? Laísa conseguiu, Ana Rosana também foi a mesma resposta, Diana e Gabriele. Eu tô em dúvida ainda. Não Pronto, consegui terminar. pronto, deixa eu corrigir aqui ó, com vocês. Quando a gente terminar essa parte, eu já venho para cá, ó, para sistemas de equações, tá? Mas aqui é só o método resolutivo. Eu não vou ensinar agora, nesse momento, como a gente faz para montar os sistemas dessa forma aqui, tá? Ok? Veja só, ó, ele falou assim: a soma de um número com sua quinta parte é 2. Qual é esse número? Vamos lá. Quando eu não sei o que é uma coisa na matemática, eu chamo de quê? Eu disse para vocês. X. Muito bem. Então, esse um número que ele está dizendo aqui, eu vou dizer que é o x, ó. Então, ele está dizendo assim, ó, soma. Então, eu vou pegar esse número que é x, vou somar com a quinta parte. Gente, o que significa quinta parte? Tem que multiplicar por quanto ou dividir por quanto? Ó, quinta parte. 5. Muito bem. Isso aí, ó. Gente, quando eu digo quinta parte, eu sempre divido, tá? Ó, porque não é o quíntuplo, é a quinta parte. Então, é aquele número dividido por 5. Então, qual é o número? O número é x. E eu tenho que dividir esse x por 5, ó. Tá vendo? Aí, isso tudo aqui tem que ser quanto que ele disse na questão, ó? 2, né? Perfeito. E agora, gente, quando eu tenho ali fração, vamos fazer pelo método da... Borboleta. Muito bem, ó. Tá vendo? Vai ficar x vezes 5 dá quanto? 5x. Muito bem. Repete o mais. 1 vezes x. 1x. Isso. Tudo isso dividido por 5 vezes 1. 5. Muito bem. Tudo isso igual a 2, ó. Tá vendo? Bora fazer essa soma aqui. Quanto é que fica 5x mais x? 5x. 5x, ó. Quando eu somo aqui. 1, 6x. Muito bem. Então, fica 6x sobre 5 igual a 2. Quero deixar o x de um lado da igualdade. Mas, primeiro, eu sempre pego, gente, quem está dividindo, que é o 5, né? Nesse caso, como está embaixo, ele está dividindo. Eu passo ele como para o outro lado? Multiplicando. Muito bem, multiplicando. Então, fica 6x igual a 5 vezes 2. Tá vendo ali, ó? Passei ele multiplicando. Então, vai ficar 6x igual a 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, ó. 10. 6. Aí, deixando o x de um lado, 6 passa como para o outro lado? Dividindo. Muito bem, dividindo, ó. Tá vendo? Aí, dividindo agora por 2 em cima, por 2 embaixo, porque eu sempre preciso, gente, deixar o número ali 100% simplificado, viu? Aí fica 10 por 2, 5. 6 por 2, 3, ó. Aí, esse daqui seria o valor do x, ó. Acabou. Ah, professor, pode deixar em forma de fração? Pode. Deve sempre, viu? Quando é irredutível ali, porque vai dar uma dízima periódica. E aí, gente, muito difícil. Não. Bem tranquilinho mesmo, né? Aí eu vou passar bastante questões É assim. só a questão da interpretação mesmo, que você Isso. ficou em dúvida. Pronto. Fico meio assim. Aí, ó, gente, como é que a gente vai treinar essa parada de interpretação? A gente vai fazer muita questão para que a gente se acostume com esse tipo de questão. Porque, assim, quando a gente fala de interpretação, a gente está falando, na verdade, de experiência com questão, tá certo? É você se acostumar. Quando você se adapta com aquele modelo de questão, desenrola a coisa, viu? Fiquem Vai passar tranquilos. assunto novo agora? Milena, eu não, acredito que não, porque já são 7h10, porque eu queria muito trabalhar com vocês, pelo menos sistema de equações. Mas é porque senão vai ficar muito apertado, sabe? Aí eu não vou passar não, porque senão vai ficar muito apertado. Eu achei que, quando tinha visto a hora, eu pensei que fosse ainda 7 horas. Mas eu Então, vou deixar para a próxima. eu vou precisar sair, que eu vou para a igreja agora. Tá certo, Milena, eu já vou encerrar a aula agora, viu? Ah, então que bom. Tá certo, gente? Então é isso, ó. Façam as questões que eu vou passar, tá certo? Quando vocês terminarem tudo bonitinho, falem comigo,